Pessoal querido, pessoal do coração, olha só que bacana. Top de bola é estar aqui agora com você no nosso De Tudo Um Pouco e diferente, né? Como você sabe, nós não podemos fazer nada sem antes dar esse crédito para Deus e também ouvir o que Ele tem para falar com a gente. Situações difíceis acontecem, sexta-feira talvez a sua semana não foi tão produtiva como você pensou, mas e aí? Como é que faz? Às vezes a gente tem que tomar tanta decisão, a gente está com medo, no meio de um turbilhão ali, de um furacão. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Olha só esse texto que bacana, de 2 Crônicas, capítulo 20, no verso de 1, vai até o 30, você vai ler o capítulo todo, mas eu não vou ler tudo com você, só vou destacar alguns textos aqui. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti em Hazazon Tamar e em Gedai. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também todas as cidades de Judá, e veio gente de todos os lados para buscar o Senhor. Meus irmãos, a gente está vendo aí, como eu disse, sofremos ataques de todos os lados. Aqui com Josafá, Judá, não foi diferente. Josafá, esse rei, ele estava pensando, estava lá, talvez num momento tranquilo, e quando chegaram essas notícias de que esta guerra estaria estourando contra ele. Então, ele aqui pensou, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Mas é esse temor do Senhor que vai ser o diferencial de todas as coisas. Quando a gente observar os versos 3 e 4 desse texto, nós vamos entender que ele juntou todo o seu povo e se uniu em oração e jejum. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe o que falar, quando a gente não sabe qual decisão tomar, meu irmão, não se precipite em abrir a sua boca, cuidado com o eu acho, ou ao menos cuidado que, seja o que Deus quiser. Não, não é assim. Tudo na nossa vida, para todas as decisões, nós temos tempo de pensar. Ou aquelas que são mais urgentes, essas sim precisam serem tomadas, decisões tomadas, com base nesse primeiro ponto, oração e jejum. Josafá reuniu todos para esse período de oração e jejum. A sua família está passando por um momento difícil, está sofrendo ataques? Então, reúna todo mundo, busque o Senhor em oração, busque o Senhor ali através do jejum, mas ali cutuque a carne, esprema a sua carne. Compreende? Foi o que ele fez. Ele ainda não sabia o que fazer, de que forma agir, mas então ele decidiu orar e jejuar. Lá no Salmo 25 nos ensina que ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve. Você disse andar? Mas não é não. Ele o instruirá o caminho que deve escolher. Ou seja, quando nós não sabemos, precisamos contar com o temor de Deus. E esse temor de Deus que nos fará ouvir a sua voz falando, nos ensinando qual o melhor caminho que a gente precisa tomar. Você está entendendo? Então, por isso, quando você não sabe o que fazer, você tem que orar e jejuar. Aí, nesse meio tempo, a gente vai observar lá na frente, nos versos 14 e 15, que eles deram ouvidos à palavra do Senhor, quando diz: dai ouvido, vós moradores de Jerusalém, ao que o Senhor vos diz. Ou seja, esteja com seus olhos abertos para o que Deus vai falar. Muitas vezes nós queremos ouvir o que a internet está nos dizendo, o que o curso do mundo está nos dizendo, o que o vizinho está nos dizendo. É importante? É, mas não antes de ouvir a voz do Senhor. E não tem como você ouvir a voz de Deus se você não abrir a Bíblia. Não tem como você ouvir a voz de Deus de alguém que não ouve a voz de Deus. Você deve desconfiar sempre de alguém que fala de Deus, mas não ouve Deus. Mas de que forma que você sabe isso? Quando a palavra de Deus, ela está nos lábios.
Aquele que ouve a voz de Deus, você sempre vai ter ali aquela certeza, porque você já viu na palavra de Deus. Quantas pessoas são frustradas, quantas pessoas estão tristes, pessoas decepcionadas, porque confiaram em profecias e esqueceram ali de entender que aquela profecia ela precisa ser calçada, ela precisa ser sustentada pela palavra de Deus. Porque Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ele não vai fazer nada. Ou seja, se a palavra de Deus já está te falando alguma coisa, uma profecia vem para poder te confirmar. Vai ser então essa palavra de sabedoria, essa palavra de conhecimento. Então você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Agora, eles aqui, você observa nos versos 18 a 22, que eles se dispuseram a louvarem o Senhor com todas as forças. Na hora que vem o problema, se você fica, mas meu inimigo ele vem, olha o tamanho do exército dele, olha só quanto que o vizinho ali está falando mal de mim, olha só a doença do meu filho, olha só os problemas que ele está dando na escola, o meu marido já não fala isso, a minha esposa já não me... A gente sabe todos os problemas de cor. E ao invés de ficar ressaltando os problemas, aqui, este povo que se dobrou em jejum e oração, que ouviu a voz do Senhor, então eles se dispuseram a cantar louvores. Chega de sair da nossa boca essa palavra de maldição, essa palavra negativa. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente tem que fazer é pelo menos louvar, adorar, cantar louvores ao nome do nosso Deus. Você consegue perceber isso? E aqui ainda, Josafá nos ensina que confiar em Deus, mas nos seus servos, a despeito das circunstâncias, também precisa acontecer. Precisamos de direções. Não tome uma direção sem antes consultar alguém que tenha um pouquinho mais de experiência. Não tome decisão sem ter antes consultado a palavra. Aqui eles, o texto diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Os homens de Deus, eles sempre serão, talvez, uma dessas placas de sinalização para a nossa vida. Homem de Deus não determina a vida de ninguém. Pastor nenhum, obreiro nenhum, líder nenhum determina a vida de ninguém. Nós somos apenas facilitadores. Então, você precisa estar junto a um homem de Deus. Você precisa estar junto a um profeta de Deus. E eu tenho certeza que, nesse momento, quando você não sabe o que fazer, você vai, então, ter as direções, você vai ser ajudado, você vai ter o suporte para você enfrentar as guerras, como aqui está sendo relatada nesse trecho da Sagrada Escritura. Ok? Então, nós vamos orar? Vamos pedir a Deus essa direção? Você esteja aí, talvez, não sei, mas preocupado com decisões que precisam tomar, circunstâncias que estão te amedrontando. Nos versos 12 aqui, Josafá, ele confessa que ele teve medo. Não tem problema nenhum você ter medo, mas apresenta esse medo diante de Deus. Vamos apresentar junto então? Deus, eu quero nessa hora dizer ao Senhor, Deus, em meu nome, em nome de muitos que estão nos assistindo, que nós estamos com medo. Tem tanta coisa acontecendo que às vezes faz com que a gente retraia, faz com que nós venhamos a nos encolher. E às vezes a vontade é de fugir, às vezes a vontade é de sumir, mas eu sei que o Senhor nos levanta. Assim como a Josafá e toda Judá aqui, Jerusalém, o Senhor levantou esse povo. O Senhor levantou, o Senhor trouxe grande livramento, o Senhor abençoou aqui Judá. Judá se congregou, a família pode congregar, os irmãos podem se reunir, os pais voltando ao convívio, os casamentos podem ser reatados. Deus, nós confiamos no Senhor e nós confiamos também nos seus profetas. Por isso, Deus, dá-nos esse livramento nesse dia, nessa sexta-feira, dá-nos livramento neste final de semana, dá-nos livramento na segunda, na terça. Contamos com o Senhor todos os dias. Abençoa
cada um dos nossos irmãos, com esse entendimento, com essa visão, com essa unção, para que, quando não sabemos o que fazer, no Senhor façamos o que o Senhor quer que façamos. Por isso eu abençoo cada um dos meus irmãos, abençoo, Deus, os nossos telespectadores, abençoo, Deus, as famílias, ó Deus, que agora estão representadas aí em toda a audiência nossa nesse momento, e abençoamos também o nosso país. Cantamos louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno. E porque o Senhor é digno, nós aqui estamos prestando, ó Deus, esse culto ao Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.